Sabe aquela pessoa que leva uma vida, digamos assim, intensa? Parece que tá tudo sempre uma bagunça. A pessoa tá sempre envolvida em alguma briga com o namorado, com a namorada ou com os amigos, que você percebe que há um certo descontrole emocional da parte dela. Bom, talvez isso não seja frescura. Talvez a gente esteja falando de uma pessoa que sofre com um transtorno da personalidade borderline. E claro que o nosso objetivo aqui nesse vídeo não é sair rotulando ninguém, falando fulano é borderline ou algo do tipo. Mas talvez o conteúdo desse vídeo possa te ajudar a identificar alguns comportamentos que podem sim significar o transtorno da personalidade borderline e fazer com que você consiga até ajudar alguém ou mesmo entender o que está acontecendo com você e procurar um tratamento como uma psicoterapia, por exemplo. Por isso, nesse vídeo eu vou te falar de alguns sinais que podem significar que alguém está sofrendo com um transtorno da personalidade borderline. E se você se identificar com algum desses sinais, saiba que a psicoterapia pode te ajudar muito. Eu vou falar sobre isso no final desse vídeo. Você já sentiu desespero só de pensar que alguém que você ama pode te deixar? Pois é, esse é um dos primeiros sinais. Pessoas que têm o transtorno da personalidade borderline têm muito medo de ser abandonadas pelas pessoas que elas amam, pelas pessoas ao redor delas. E só de pensar nessa possibilidade, elas podem ficar muito desesperadas. E como eu falei no início, as pessoas com o transtorno borderline podem ter muitos problemas com amizades e nos relacionamentos. Só que esse medo do abandono pode impedir que elas consigam finalizar relações, mesmo que a outra pessoa esteja causando mal a elas. E outro sinal é um padrão de relacionamentos interpessoais muito instáveis. Então o borderline, ele vive basicamente uma montanha-russa de emoções, de emoções ambíguas, de sentimentos ambíguos. De repente ela gosta muito de alguém, está totalmente apaixonada, e logo depois ela sente o oposto. De repente ela não quer mais nem ver aquela pessoa que até um momento atrás era o grande amor da vida delas, e seguindo um padrão meio imprevisível assim de sentimentos e emoções. E se você está gostando desse vídeo, eu vou ficar muito feliz se você curtir, se você comentar e falar o que esse vídeo pode te trazer até o final de benefício. Uma outra questão complicada no borderline tem a ver com a autoimagem e com a identidade. Imagine que você se olha no espelho e você não consegue se reconhecer, não consegue reconhecer quem você é, não consegue definir o que de fato você está sentindo e se perguntar quem é que você é de verdade, E aqui a gente percebe como é que as coisas se conectam. Não é somente em relação aos sentimentos pelos outros que o borderline ele se sente confuso, ele parece estar confuso. É também a como ele se sente em relação a si mesmo. É não saber definir os sentimentos que ele tem para consigo mesmo e para com a própria existência, como pessoa, digamos assim. Um outro sinal que é muito importante nesse quadro do transtorno da personalidade borderline é a impulsividade com relação a pelo menos algumas dessas áreas que eu vou falar aqui. Uma delas são gastos. A pessoa parece não ter, por exemplo, noção de que ela não tem como pagar por tudo aquilo que ela está comprando e mesmo assim vai para o shopping ou sai comprando tudo que veio pela frente. Outra área é o sexo. A pessoa pode sair por aí tendo vários parceiros, fazendo de tudo, como se não houvesse amanhã, tendo comportamentos destrutivos, como se relacionar sem preservativo, por exemplo. O abuso de substâncias também é uma outra questão. A pessoa pode, por exemplo, passar sábado, domingo, segunda, tomando todas e recorrendo mesmo até substâncias ilícitas, A compulsão alimentar também é uma outra questão. O paciente pode, por exemplo, comer demais ou exagerar nos doces, por exemplo. A direção irresponsável também é uma outra área problemática. Então a pessoa pode beber dirigindo em alta velocidade e sem cinto de segurança, por exemplo. Literalmente a pessoa parece estar andando sempre no limite das situações ou até mesmo ultrapassando os limites. Outro sinal são os comportamentos relacionados a suicídio e automutilação. Ou seja, se a pessoa ameaça fazer algo contra si mesmo,
como tirar a própria vida ou se machucar propositalmente, seja lesionando a pele, ou os braços, ou as pernas, enfim. Talvez esse seja um dos principais sinais e um dos sinais mais alarmantes de que é necessário procurar ajuda urgentemente. Um outro sinal são os sentimentos crônicos de vazio. Parece que a pessoa falta um pedaço nela, né? E inclusive esse sentimento de vazio pode levar a pessoa a ter comportamentos que eu falei anteriormente, de beber de maneira descontrolada, como uma forma de diminuir essa dor desse vazio. Ou a pessoa, no caso das mulheres, ou por exemplo, a pessoa pode decidir pintar ou cortar o cabelo, como uma forma de lidar melhor com esse sentimento de vazio. Mais um sinal seria uma forte raiva, que por vezes é difícil de controlar. Assim, a pessoa com o transtorno da personalidade borderline pode com bastante frequência acabar tendo comportamentos violentos também. Então a pessoa com o transtorno da personalidade borderline pode acabar em algum momento ou gritando ou mesmo violentando fisicamente outras pessoas, digamos assim, um surto de raiva. Outro sinal seria uma forte desconfiança ou suspeita, ou seja, o borderline pode acabar interpretando o comportamento de seus amigos ou parceiros amorosos de uma maneira errada. Então, por exemplo, estamos aqui andando em grupo, né, várias pessoas aqui. De repente, a pessoa que sofre com borderline acaba ficando para trás por algum motivo. E ela pode acabar interpretando que aquele grupo não quer estar com ela, ou que eles têm vergonha de estar com ela, por exemplo, né, um exemplo bem hipotético. O que pode, infelizmente, acabar afastando as pessoas por conta dessa desconfiança, que muitas vezes não tem fundamento e não tem sentido nenhum. Como a gente percebeu, viver com borderline é como andar em um carro sem freio. As emoções aceleram, mas parece não haver como parar esse carro. E se você se identificou com algum desses sinais de alguma forma, não ignore, principalmente sobre o que eu falei de automutilação e comportamento de suicídio. A psicoterapia pode fazer você se sentir muito melhor. E caso você queira um acompanhamento psicológico comigo, na descrição eu vou deixar os meus contatos. Você pode falar diretamente comigo e agendar uma primeira sessão. Se você acha que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, ou que ele pode ajudar alguém, você pode compartilhar com alguém que você acha que precisa dessas informações. E até o próximo vídeo.